Passei décadas como agricultor, trabalhando com as mãos na terra, assistindo as estações mudarem e ao tempo seguir seu curso. Casei-me com Maria, a mulher mais incrível que já conheci, e juntos criamos uma família. 4 filhos e 6 netos, cada um trazendo sua luz ao meu mundo. Sempre considerei a vida algo simples e lógico. Nascer, crescer, trabalhar, criar uma família e um dia fechar os olhos para sempre. Nunca me preocupei em pensar no que viria depois. Para mim, a morte era como o inverno que sempre chega para as plantações, parte do ciclo natural. No entanto, no dia 6 de junho de 2021, tudo o que eu acreditava ser verdade foi desafiado. Naquele dia, estive muito perto da morte, tão perto que senti sua presença, mas de alguma forma, voltei. E trago comigo uma história que mudou tudo o que eu pensava sobre a vida e o que existe além dela. Aquele domingo começou como todos os outros. Acordei antes do sol, como sempre fiz, e o canto dos galos ecoava pela pequena propriedade onde moro. A casa que construí com Maria estava silenciosa. Senti falta do som da sua voz, chamando-me para o café. Mas, desde que ela partiu 3 anos atrás, aprendi a lidar com o vazio das manhãs. Levantei-me devagar, sentindo as articulações reclamarem do peso da idade, e fui preparar meu café. O cheiro forte da bebida preenchia a cozinha, e por um instante lembrei-me dos dias em que Maria e eu conversávamos na mesa, enquanto o mundo lá fora acordava. Depois do café, coloquei meu velho chapéu e fui até a horta nos fundos. Regar as plantas sempre foi um dos meus pequenos prazeres. Gosto de sentir o solo úmido entre os dedos, o cheiro da terra misturado com o das folhas frescas. Às 9h, senti algo estranho. Era um cansaço incomum, diferente de qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Meu corpo parecia mais pesado, como se eu estivesse carregando um fardo invisível. No início, ignorei. Pensei que talvez tivesse me esforçado mais do que deveria. Afinal, aos 78 anos, pequenas limitações tornam-se parte da vida. Voltei para casa e me sentei na varanda, na minha velha cadeira de balanço, tentando recuperar o fôlego. Mas, em vez de melhorar, a sensação piorou. O cansaço deu lugar a uma pressão no peito, como se algo estivesse comprimindo meu coração. Minha respiração ficou curta. Cada inspiração parecia insuficiente, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado escasso. Minha filha Clara estava me visitando naquele dia. Sempre atenta, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. "Pai, você está bem?" perguntou, mas antes que eu pudesse responder, minha visão começou a escurecer. Lembro-me de ouvir Clara chamando uma ambulância e, em seguida, senti mãos me segurando, vozes tentando me tranquilizar. Quando os paramédicos me colocaram na maca, olhei para o céu. Era de um azul tão profundo que parecia não ter fim. Naquele momento, uma pergunta surgiu na minha mente. Será que é assim que termina? E então, tudo mudou. O que veio depois é algo que desafia qualquer tentativa de descrição precisa. Primeiro, houve silêncio. Não era o tipo de silêncio que encontramos ao desligar uma televisão ou em uma sala sem ruídos. Era um silêncio profundo, absoluto, que parecia preencher tudo ao meu redor. Não havia eco, nem ruído de fundo. O som da sirene, as vozes dos paramédicos, o peso da maca, tudo havia desaparecido, como se tivesse sido apagado da existência. Abri meus olhos, ou pelo menos tive a sensação de fazê-lo, mas não havia nada para ver. Eu estava em um espaço sem forma, sem cor e sem limites. Não havia paredes, chão ou teto. Era como estar suspenso em um infinito vazio, onde não existia qualquer ponto de referência. No entanto, não era uma escuridão fria ou opressiva. Era mais como um espaço neutro, acolhedor em sua simplicidade absoluta. O mais curioso foi perceber que, mesmo diante daquele vazio, eu não senti medo. Pelo contrário, uma calma inexplicável tomou conta de mim. Era como se todo o peso que carreguei durante a vida, as dores, os arrependimentos, as preocupações,
tivesse sido arrancado de mim. Minha mente estava incrivelmente clara, limpa de qualquer tipo de ruído. Não havia mais a agitação constante que acompanha os pensamentos do dia a dia. As preocupações que costumavam me consumir, a saúde, minha família, o trabalho que fiz por tanto tempo, simplesmente deixaram de existir. Foi como se, pela primeira vez, eu tivesse sido libertado de tudo. O vazio tinha uma qualidade única. Apesar de não haver formas ou texturas, eu sentia que o espaço ao meu redor era infinitamente vasto. Era como estar em um oceano invisível, sem bordas ou horizontes, mas que ainda assim parecia me abraçar, como se eu fosse parte dele. Eu percebia que meu corpo não estava ali. Não havia peso, nem sensação física. Minha existência parecia reduzida a uma essência, algo que não precisava de forma para existir. Mesmo assim, eu sabia que ainda era eu. Minhas memórias estavam intactas, minhas emoções eram reconhecíveis. Eu era de alguma forma o mesmo Sebastião, mas sem as limitações do mundo físico. O que mais me impressionou foi a ausência de tempo. No mundo que conhecemos, tudo é medido pelo passar dos segundos, dos minutos, mas ali, o conceito de antes e depois simplesmente não existia. Eu não sabia se havia passado um segundo ou uma eternidade naquele estado, e curiosamente isso não importava. Enquanto flutuava naquele espaço sem forma, comecei a notar algo diferente. O vazio, embora completo em sua neutralidade, não era totalmente desprovido de energia. Havia algo ali, uma presença sutil, quase imperceptível, que parecia me observar, não de forma física, mas de uma maneira que eu sentia em minha essência. Essa presença não era algo que eu via ou ouvia, mas que estava ali. Ela não se aproximava, mas também não parecia distante. Era como uma certeza silenciosa, algo que dizia: "Você está exatamente onde deveria estar." Quanto tempo passei nesse estado? Não consigo dizer. Tudo o que sei é que, em nenhum momento, desejei sair dali. Não havia ansiedade, nem a necessidade de voltar para o meu corpo ou para o mundo. Eu estava completamente presente, envolvido por uma paz que jamais experimentei antes. E então, de forma súbita, mas não abrupta, algo começou a mudar. No meio daquele vazio infinito, senti como se uma onda de energia tivesse passado por mim. Não era um som ou uma luz, mas uma vibração sutil que trouxe consigo a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Não tive medo. Pelo contrário, a curiosidade começou a crescer dentro de mim, como se eu estivesse sendo preparado para presenciar algo extraordinário. Foi nesse momento que percebi, ao longe, um pequeno ponto de luz. No início, era quase imperceptível, perdido na vastidão daquele vazio absoluto. Mas, à medida que me concentrei nele, algo começou a se transformar. A luz não era apenas um detalhe distante, era uma promessa. Algo nela me atraía, como se soubesse que ela continha a resposta para tudo o que eu não entendia. E com essa percepção, senti que minha jornada naquele vazio estava apenas começando. Foi então que, no meio daquele vazio absoluto, algo começou a mudar. De início, era quase imperceptível. Um pequeno ponto brilhante, muito distante, como uma estrela solitária em uma noite sem luar. No vasto espaço em que me encontrava, aquele ponto parecia insignificante, quase frágil, mas havia algo irresistível nele. Era como se chamasse por mim de maneira sutil, um convite sem palavras, mas que eu compreendia plenamente. Enquanto eu me concentrava na luz, ela começou a crescer. O ponto distante tornou-se mais nítido, expandindo-se como uma brasa alimentada pelo vento, mas sem perder sua suavidade. Era diferente de qualquer luz que eu já havia visto na vida. Não era ofuscante ou intensa como o sol em um dia quente. Era suave, como o brilho das primeiras horas do amanhecer, quando o mundo desperta lentamente. O mais extraordinário era o que essa luz transmitia. Não era apenas algo que eu via, era algo que eu sentia. Ela irradiava uma energia viva, que parecia atravessar o vazio,
e envolver-me completamente. Era como ser banhado por um calor gentil, que aquecia não o corpo, que eu já não sentia, mas algo mais profundo, a própria essência do meu ser. Era difícil definir com precisão o que aquela luz representava. Não era apenas calor ou conforto. Era como se carregasse em si uma mensagem sem palavras, uma sensação pura e direta que dizia: você está seguro, você é amado. A luz parecia pulsar levemente, como se tivesse um ritmo próprio. Não era estática, nem constante. Era quase como o bater de um coração, um movimento que trazia vida àquele espaço vazio. A cada pulsação, sentia como se uma onda de serenidade e aceitação se propagasse, chegando até mim em ondas invisíveis. Enquanto ela se aproximava, ou talvez fosse eu que estava sendo atraído por ela, a luz começou a preencher o espaço ao meu redor. O vazio, que antes parecia infinito, começou a desaparecer, cedendo lugar àquela presença luminosa. E à medida que ela se tornava maior e mais próxima, a sensação de conforto deu lugar a algo ainda mais profundo, uma conexão. Não havia palavras nem sons, mas eu sabia que a luz me conhecia. Não como alguém reconhece um rosto, mas de uma maneira muito mais íntima. Era como se ela entendesse cada detalhe sobre mim, minhas memórias, meus medos, minhas alegrias e até os arrependimentos que eu carregava. Ela não me julgava. Não havia nenhuma sensação de reprovação ou culpa. Pelo contrário, havia apenas aceitação. Era como se todas as partes de mim, até aquelas que eu mesmo tinha dificuldade em aceitar, fossem acolhidas e envolvidas por aquele brilho caloroso. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Comecei a perceber que a luz não estava apenas ao meu redor, ela também estava dentro de mim. Era como se uma parte dela já fizesse parte do que eu era, como se sempre tivesse estado lá, mas eu nunca tivesse percebido. Enquanto eu me aproximava, ou ela de mim, um pensamento claro surgiu em minha mente, mas não parecia vir de mim. Era mais como um sussurro silencioso, mas repleto de significado. Venha, está tudo bem. O convite não era impositivo, nem desesperado. Era calmo, sereno, mas irresistível. Não havia nenhuma razão para hesitar, nenhuma razão para temer. Era como se eu estivesse sendo chamado para algo que sempre esteve à minha espera, algo que eu sabia, no fundo, ser certo. E então, à medida que me deixava levar por aquela luz, comecei a sentir uma mudança ainda maior ao meu redor. Havia uma energia palpável, algo que pulsava suavemente e parecia interagir com tudo à minha volta. Não era como o toque de uma brisa ou o movimento do ar, mas uma força que se misturava a mim, como se estivéssemos conectados. Esse pulso tinha um ritmo constante, quase como o bater de um coração. Cada pulsação trazia consigo uma sensação diferente: calor, conforto, amor, pertencimento. Era como se a luz estivesse me dizendo, sem palavras: você faz parte disso, sempre fez. Não sei quanto tempo passei naquele estado, sendo envolvido pela luz e sentindo aquela energia. Talvez tenha sido um instante, talvez uma eternidade, mas ali o tempo não tinha significado. A única coisa que importava era aquela sensação indescritível de paz e pertencimento, como se pela primeira vez na vida eu tivesse encontrado o meu lugar verdadeiro. Quando me aproximei ainda mais da luz, comecei a notar algo que inicialmente parecia sutil, mas que logo se tornou inconfundível. Dentro dela, formas começaram a surgir. No começo, eram apenas sombras, quase etéreas, flutuando em meio àquele brilho acolhedor. Mas, à medida que eu observava, aquelas sombras começaram a ganhar contornos, se moldando em figuras que logo se tornaram rostos. A primeira pessoa que reconheci foi João, meu irmão mais velho. Meu coração, ou o que quer que fosse meu centro naquele momento, se encheu de emoção ao vê-lo. Ele estava ali diante de mim, como se nenhum tempo tivesse passado. João morreu há mais de 40 anos, vítima de um acidente de carro que nos deixou a todos devastados.
Lembro-me claramente do dia em que recebemos a notícia e do vazio que sua partida deixou em nossa família. Mas ali, naquela luz, João parecia tão vivo quanto eu o lembrava na juventude. Ele estava com o mesmo sorriso largo e travesso de quando éramos meninos correndo pelos campos da fazenda do nosso pai, jogando pedras no rio e subindo nas árvores para apanhar frutas. Não havia qualquer sinal de dor ou sofrimento nele. Pelo contrário, João irradiava uma serenidade que eu nunca havia visto antes, nem mesmo em vida. João? Pensei, sem emitir som algum. Eu não tinha boca, nem voz, mas era como se ele pudesse ouvir meu pensamento com absoluta clareza. Ele olhou para mim, seus olhos brilhando de um jeito que dizia tudo o que eu precisava saber. Não era necessário falar. Sua presença comunicava tudo, que ele estava bem, que eu estava seguro e que havia algo mais além daquilo que entendemos como vida. A emoção de ver meu irmão novamente foi avassaladora. Lembrei-me de tantas coisas que tínhamos vivido juntos, dos risos, das brigas bobas, dos momentos que nunca imaginei que pudesse revisitar. Mas ali estava ele, inteiro, completo, e parecia tão feliz por me ver quanto eu estava por encontrá-lo. Logo em seguida, outra figura surgiu e meu coração se encheu ainda mais de emoção. Era minha mãe. Eu não a via há décadas, desde o dia em que a perdemos. Ela estava exatamente como eu me lembrava da minha infância, tão jovem e vibrante quanto nas memórias mais doces que guardei dela. Ela vestia o avental simples que usava todos os dias enquanto cozinhava para nós, e seu cabelo estava preso de maneira despretensiosa, como sempre fazia. Ao vê-la, fui inundado por lembranças. O cheiro de pão saindo do forno, as tardes ensolaradas em que ela cantava enquanto costurava e os abraços quentes que sempre pareciam curar qualquer dor. Os olhos da minha mãe estavam cheios de ternura, aquele mesmo olhar que ela tinha quando nos consolava em dias difíceis. Ela não falou, mas eu senti suas palavras. Era como se cada traço de sua presença me dissesse: eu estou aqui, sempre estive, e tudo está bem. Se eu pudesse chorar naquele momento, teria chorado. Era como se todas as saudades, todas as dores pela perda, estivessem sendo suavemente apagadas pela simples presença dela. E então surgiu a figura que mais mexeu comigo, Maria, minha esposa, minha companheira de vida por mais de 50 anos, minha amiga, meu amor. Desde que ela partiu, há 3 anos, minha vida nunca mais foi a mesma. Todos os dias senti o peso da sua ausência, como se parte de mim tivesse sido arrancada. Mas ali estava ela, tão real quanto qualquer memória que eu pudesse guardar. Não apenas real, ela estava radiante, como no dia em que nos casamos. Vestia o mesmo vestido azul que usava em nosso casamento civil, aquele que ela dizia ser o mais bonito que já tivera. Quando nossos olhos se encontraram, foi como se todo o tempo e a distância que nos separaram tivessem desaparecido. Maria estava linda, mas não de um jeito físico. Sua beleza era algo mais profundo, mais espiritual, como se ela fosse feita de luz e paz. Ela não falou, mas não precisava. Seu olhar transmitia tudo o que eu precisava saber. Era como se ela estivesse dizendo: estou em paz, você também estará. Queria tocá-la, segurá-la, dizer o quanto sentia sua falta, mas percebi que não precisava. O simples fato de estar diante dela era o suficiente. Sua presença dissolvia todas as minhas dúvidas, todas as minhas saudades. Era como se, por um breve momento, tudo em minha vida tivesse se alinhado perfeitamente. Enquanto me perdia nas emoções intensas de rever João, minha mãe e Maria, algo mais profundo começou a se revelar. Não era apenas sobre eles, sobre os rostos familiares que tanto significavam para mim. Havia algo maior acontecendo, algo que transcendia qualquer explicação lógica. Eu percebia que não estava apenas reencontrando pessoas queridas, mas que cada um deles era uma peça essencial de um quebra-cabeça maior. Era como se, por meio de suas presenças, eu estivesse sendo mostrado o significado real de tudo, da vida, da morte, do amor e do que nos conecta uns aos outros. João estava lá,
com seu sorriso tranquilo, e sua energia irradiava algo que ia além das lembranças da infância. Ele não era apenas meu irmão mais velho. Naquele momento, ele representava a alegria despretensiosa que costumávamos sentir quando crianças. Era como se ele estivesse me mostrando que, apesar de todas as dificuldades e pesos que carregamos na vida adulta, a essência dessa felicidade simples nunca nos deixa de verdade. Minha mãe, por sua vez, era mais do que apenas o rosto familiar que eu tanto sentia falta. Ela era um símbolo do amor incondicional que sustenta tudo, a base sobre a qual construímos quem somos. Havia um calor em sua presença que eu podia quase tocar, uma sensação de proteção que me fez lembrar de como ela sempre foi meu porto seguro. Era como se ela estivesse dizendo: o amor que damos nunca desaparece. Ele vive em tudo que tocamos. E Maria, Maria, minha companheira de vida, meu apoio, meu amor. Olhar para ela naquele momento foi como enxergar a manifestação pura do que significa amar e ser amado. A presença dela não era apenas reconfortante, era a prova viva de que o amor verdadeiro nunca desaparece, nem mesmo diante da morte. Era como se cada sorriso dela fosse uma resposta silenciosa às perguntas que me atormentaram desde sua partida. Eu estou bem. Nós sempre estaremos conectados. Eu sentia algo mais além de suas presenças. Era como se eles fossem mais do que memórias vivas ou figuras familiares. Eu podia sentir suas emoções, suas histórias e até mesmo os papéis que desempenharam na minha vida com uma intensidade que nunca experimentei antes. Era como se todas as barreiras entre nós, o tempo, a distância, a própria morte, tivessem desaparecido. Eu percebia que, de alguma forma, éramos parte de algo muito maior. Não era apenas sobre mim ou sobre eles. Era como se estivéssemos todos interligados por uma teia invisível de amor e memórias, um fio que unia todas as vidas, todas as experiências, em um único padrão grandioso. Por um breve momento me perguntei se aquele era o fim. Será que aquele lugar, aquele estado de plenitude, era o destino final? Será que eu deveria permanecer ali para sempre, cercado por essas almas queridas e envolto naquela paz infinita? Mas, mesmo sem palavras, senti que não era. Não ainda. Havia uma certeza em seus olhares, uma mensagem implícita que não precisava ser dita. Você ainda tem algo para viver. João, minha mãe e Maria não estavam ali apenas para me confortar ou para me receber. Eu entendia que havia um propósito em cada reencontro. Eles estavam ali para me lembrar de algo fundamental, que o amor nunca se perde. Era como se estivessem me mostrando que, não importa o que aconteça, as conexões que construímos em vida permanecem para sempre. E mais do que isso, eles estavam me preparando para algo. Não sabia exatamente o que, mas sentia que aquele momento era uma espécie de transição, um ponto de virada. Como se, ao encontrar cada um deles, eu estivesse recebendo algo, um entendimento, uma cura, uma força que me ajudaria a seguir adiante, seja qual fosse o caminho. Quando seus rostos começaram a se afastar, um sentimento de paz tomou conta de mim. Não senti tristeza. Ao contrário, fui inundado por uma gratidão profunda, uma gratidão que parecia preencher cada parte do meu ser. Eu estava grato por tê-los reencontrado, por saber que estavam bem e por perceber que, de alguma forma, nossas histórias ainda estavam conectadas. Grato por entender que o amor que compartilhamos em vida era eterno, que ele transcende até mesmo a barreira da morte. E, acima de tudo, grato por saber que, um dia, eu também estaria completamente em paz. Aos poucos, algo começou a mudar. A luz que antes me envolvia com tanta intensidade começou a perder a força, recuando suavemente. Não era uma partida abrupta, mas um afastamento gentil, como se ela estivesse dizendo: agora é hora de ir. Olhei para Maria, para João e para minha mãe. Seus rostos ainda estavam nítidos, iluminados pela mesma luz radiante que me acolheu desde o início. Eles não falaram,
mas o sorriso em seus rostos transmitia tudo o que eu precisava saber. Sem palavras, eu senti que era o momento de voltar. Por um breve instante, quis resistir. Ali, naquele espaço de paz absoluta, cercado por aqueles que tanto amei, parecia que eu havia encontrado o lugar ao qual pertencia. Não havia dor nem saudade, apenas plenitude. Mas ao mesmo tempo, uma força maior parecia me chamar. Era como se algo estivesse dizendo: ainda não é a sua hora. A sensação de ser puxado de volta foi súbita. Um instante antes eu estava envolto na luz, sentindo-me parte de algo eterno. No momento seguinte, senti um impacto, algo semelhante a cair de uma grande altura, mas sem o medo da queda. Era como se minha essência estivesse sendo devolvida ao meu corpo, como se cada fibra do que eu era estivesse sendo entrelaçada novamente à matéria física. Primeiro veio o peso. A leveza e a liberdade que eu sentira até então deram lugar à densidade do corpo. Senti novamente os pulmões, a pressão no peito, a respiração difícil. Tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho, como se eu tivesse me afastado por um tempo muito maior do que o relógio marcaria. Quando abri os olhos, a luz se foi. O brilho celestial que parecia pulsar ao meu redor agora era substituído pela luz fria e artificial da sala de emergência. Por um momento tudo estava embaçado, as vozes ao meu redor eram distantes como ecos. Então, um som se destacou, o som de alguém soluçando. Virei a cabeça com dificuldade e vi Clara. Minha filha estava ali, segurando minha mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus olhos estavam cheios de alívio e emoção. Pai, você voltou, ela disse, a voz embargada. Eu queria responder, dizer a ela tudo o que eu acabara de viver, mas minha garganta parecia pesada, como se ainda estivesse se ajustando ao retorno. Tudo o que consegui foi apertar sua mão levemente, um gesto pequeno, mas que ela imediatamente compreendeu. Desde aquele dia, nada mais foi igual. Algo profundo mudou em mim, algo que palavras têm dificuldade de expressar. Não foi apenas a experiência de quase morte em si, mas tudo o que ela trouxe à tona. Os sentimentos, as conexões, os entendimentos que ultrapassaram qualquer coisa que eu conhecia até então. Passei a olhar para a vida com outros olhos. Antes, eu era um homem prático, que via o mundo de forma direta e simples. Agora, vejo que há muito mais do que aquilo que podemos tocar, ver ou explicar. Há uma interconexão entre tudo, algo que liga todas as pessoas, todos os momentos e até mesmo os desafios que enfrentamos. A experiência me ensinou que a morte não é o fim. É apenas uma transição, um portal para algo maior, mais vasto e, ao mesmo tempo, profundamente acolhedor. Percebi que o amor que compartilhamos com os outros é eterno, que ele transcende as barreiras do tempo e da existência física. Passei a viver cada dia com mais gratidão. Pequenos momentos que antes passavam despercebidos, agora são preciosos para mim. O som do riso dos meus netos, o aroma do café fresco pela manhã, a brisa que atravessa a varanda, tudo parece carregado de significado. Também passei a ser mais paciente, mais amoroso. As coisas que antes me irritavam ou preocupavam agora parecem insignificantes. Descobri que o que realmente importa são as conexões que criamos e os gestos de bondade que deixamos para os outros. Contar essa história não é fácil. Nem sempre as pessoas compreendem e, para ser honesto, eu mesmo não compreendo tudo. Mas senti que era importante compartilhá-la, porque sei que existem outras pessoas que têm medo do que vem depois, que se perguntam se a morte é algo a temer. Se minha história puder trazer conforto, inspiração ou até mesmo um pouco de esperança para quem a leia, já terá valido a pena. Afinal, o que mais importa no fim não é quanto tempo vivemos, mas o quanto amamos, fomos amados. E quando minha hora realmente chegar, sei que não estarei sozinho. Sei que Maria estará lá, esperando por mim com aquele sorriso que ilumina tudo ao redor
e que João e minha mãe estarão ao seu lado. E sei que desta vez não haverá necessidade de voltar.